Lá vem ele, lá vem ele. Nós sempre queremos entender, e é natural que seja assim, a razão das nossas dores. Claro. Porque a dor se atrela ao sofrimento e gera um cansaço na alma. Quando estamos em dor, um meio desânimo se estabelece. É claro que não existe, se perguntar um especialista em dor, qual é a pior dor, ele vai dizer a sua. Porque não existe uma avaliação para a dor. Ao longo da minha vida, eu tenho tido algumas dores físicas, dores morais, pelo processo de vida. Me lembro pela primeira vez, e essa lembrança não foi espontânea. Eu estava lá em cima, recebendo os recadinhos que eu não li, porque eu não vou poder ficar no final para não gerar expectativa. Eu faço isso na próxima semana. E eis que me aparece Irmã Dulce. E olhando para mim, eu assim, meio desanimada, assim, cada a rinite dá um abatimento, né? Você fica, e ela quando me pega, e ela virou para mim e disse: você se lembra que eu lhe cobri quando você foi operado em nosso hospital? Eu tinha esquecido isso, mas naquela hora eu lembrei de tudo, aos 9 anos. Aos 9 anos, eu fui operado de fimose, minha primeira cirurgia. Eu sou todo retalhado. A minha primeira cirurgia lá no hospital da Irmã Dulce, porque não tinha como ser em outro lugar. E eu sozinho, e foi o dia do meu aniversário. Foi o dia do meu aniversário. E os médicos disseram: traga ele 1h da tarde. Eu lembrei de tudo. Mas olhe, não pode comer nada em jejum. Dia do meu aniversário, e minha mãe tinha feito umas salsichazinhas. Que fiz eu? Fui pro banheiro e comi umas 3. E lá vou eu para o hospital da Irmã Dulce. Quando eu cheguei no hospital, os médicos perguntaram: e aí, comeu alguma coisa? Nada, estou morrendo de fome. Ótimo. Nem água bebeu? Não. Porque não pode mesmo, sei. Não é? Então eu já estava quase que pronto para ir para o centro cirúrgico, mas me sobreveio uma febre repentina. Uma febre. E aí os médicos acharam por bem atrasar o início da cirurgia, que foi a minha sorte. Porque depois que eu recebi, fiquei sabendo, que levei uma bronca muito grande depois. No início da minha cirurgia, eu já com a máscara de oxigênio, criança tem que ser anestesiado. E a anestesia foi geral, claro. Eu regurgitei sobre a máscara. Toda a salsicha, tudo. E o problema é exatamente o retorno disso para o pulmão, sufocar. E é possível que pode até levar à morte, uma situação dessa. E foi o que aconteceu. Eu não morri, claro. Foi o que aconteceu. Eu realmente comecei a aspirar e depois fiquei sabendo que foi um corre-corre, aquela coisa toda. E terminou a cirurgia, eu acordei, lembro aquela coisa, chamando de Zé, eu acordei. Um primo distante trabalhava com a Irmã Dulce. E aí ele me deu uma bronca, aquela coisa toda. Eu ainda meio sonolento fui para a enfermaria. E acordo
tarde da noite, sentindo muito frio. Lembrei de tudo. E o Senhor saiu da maca, veio e me cobriu, mas com um lençol muito fino. Eu continuei sentindo frio. E nisso veio irmã Dulce. Ela veio seguramente, porque meu primo teria dito, coisa e tal. Ou porque eu era o único menino ali naquela enfermaria, só de homens. Aí ela veio, me deu um beijo na testa e perguntou: você está com frio? Eu disse: estou. E hoje ela me lembrou isto, porque no momento eu estava com frio, em razão da rinite. E aí eu fiquei muito emocionado pela lembrança e pela presença do Espírito, claro. Já tinha estado aqui em outros momentos. E eu disse: ô irmã, venha toda terça. Olha, a senhora passa lá no santuário em Roma e depois vem para cá. Ela sorriu e disse: sempre que possível estarei. Porque vocês sabem, irmã Dulce recebia passe quando estava doente, porque o médico particular dela era espírita. Era espírita. Às vezes que eu estive com ela por conta do colégio da Polícia Militar, nós tínhamos uma marcha, Rocha, que levávamos alimento para lá, para o hospital. Eu, garoto, jovem, meus 16, 17 anos. Então, a gente tinha aquela curiosidade com a irmã Dulce. E eu tive com ela naquele período, e depois já no trabalho espírita eu fui conhecer e ela recebeu muito bem. Ela dizia uma coisa muito interessante. Ela dizia o seguinte: não importa em que Deus você acredite, contanto que esse Deus lhe faça fazer a caridade. Ela sempre dizia isso. Quando íamos assim, os colegas perguntavam: olha, aquela coisa de menino, olha a freira, ele não acredita em nada não. Aí ela falava isto. E é uma verdade. Não importa em que Deus você acredite, desde quando Ele faça você realizar a caridade. E se você também não acredita em Deus, também não importa. Contanto que você seja uma pessoa do bem e faça o bem. Esse é o grande objetivo da vida. E curiosamente a gente percebe que os espíritos de visão enlarguecida pela caridade se desprende das suas religiões, ainda que mantenham os seus hábitos, a sua forma de conduzir, mas compreende de uma forma mais ampla que Deus não se escraviza a nenhum rótulo religioso, que Jesus tampouco é aprisionado em templo algum de religião qualquer. Não seria Deus, não seria Jesus. Por isso, pense toda vez que você for imaginar que a sua religião é a melhor, pense se você faz tanto quanto alguém que está em outra religião que você não considera boa.